No tema 1249, o STJ decidiu se a manutenção de medidas protetivas de urgência em favor de mulheres ela está condicionada à existência de uma ação penal ou de um inquérito em curso contra o agressor. Da mesma forma, se questionava se, extinta a punibilidade, por exemplo, pelo cumprimento da pena, se a medida protetiva de urgência deveria ser mantida ou não. E, no caso, o STJ decidiu que não há acessoriedade entre a medida protetiva de urgência e qualquer outro procedimento criminal. E a questão discutida tem muito a ver com os parágrafos 5º e 6º do artigo 19 da Lei Maria da Penha, que foram incluídos pela Lei 14.550 de 2023, e o parágrafo 5º dispõe que as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou civil, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. E o parágrafo 6º diz que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Então, na verdade, a disposição legal ela é bem clara, né, no sentido de que a medida protetiva de urgência ela não depende de qualquer outro tipo de procedimento. No entanto, ainda havia uma divergência de interpretação na jurisprudência se seria possível ou não se estabelecer uma medida se ela fosse de caráter cautelar, né, porque as medidas cautelares elas têm por natureza uma acessoriedade em relação a um processo principal, né, ou a um pedido principal. Então, se fosse uma medida de natureza cautelar, essa cautelaridade diria respeito à obrigação principal, objeto da ação, né? E isso foi afastado pelo STJ, portanto, concluiu que se trata de uma medida não de natureza cautelar, mas de natureza inibitória, ou seja, ela é satisfativa. E, para tanto, então o STJ disse que a alteração na Lei Maria da Penha, ela é clara, como eu disse, e ela é uma verdadeira interpretação autêntica, né? Que é quando o legislador vem e faz uma interpretação da norma por meio do texto legal. Né? E o objetivo era de justamente dar ampla proteção à mulher, com, portanto, um conteúdo satisfativo às medidas protetivas de urgência. E, no caso, a medida protetiva de urgência ela não tem nenhuma referência na Lei Maria da Penha ao artigo 312 do CPP, que pode ser aplicado isolado ou cumulativamente. Ou seja, é possível que, em uma ação penal, além de aplicar a medida protetiva de urgência, aplique também qualquer outra cautelar prevista no Código de Processo Penal. Mas isso não é imprescindível. É possível que seja aplicado exclusivamente a medida protetiva de urgência. Então, pelo seu caráter não cautelar e satisfativo, como eu disse, então a gente vai ter o quê? A existência dela dispensa qualquer trâmite de ação penal, de inquérito ou mesmo registro de boletim de ocorrência, e mesmo uma absolvição na ação penal pelo agressor não extingue por si só a medida protetiva de urgência, tá certo? Da mesma forma, a medida terá duração indeterminada, ou seja, ela será mantida enquanto houver o risco, sem prazo também de revisão obrigatória da cautelar, como existe nas cautelares previstas no Código de Processo Penal. Então, a revogação da medida protetiva de urgência, ela sempre dependerá do exercício de um contraditório. Então, tem que haver oitiva da vítima, do agressor, e essa extinção da medida protetiva tem que ser sempre comunicada à vítima. Então, não é algo que vai acontecer automaticamente a partir de uma absolvição do acusado na ação penal ou mesmo da extinção da punibilidade. Dito isto, a tese ficou assim redigida pelo STJ. No primeiro item, dispõe que as medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência atual ou vindoura de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo civil ou criminal. O item 2 dispõe que a duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado. O terceiro item diz que eventual reconhecimento de causa de extinção da punibilidade, arquivamento do inquérito ou absolvição do acusado não origina necessariamente a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora
da concessão da medida. E, por fim, dispõe que não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório com oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada nos termos do artigo 21 da Lei 11.340 de 2006. E eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se gostaram do conteúdo, cliquem no botão de curtir, se inscrevam no canal e ativem as notificações para serem avisados dos próximos vídeos. Até a próxima!